Então vamos ouvir a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Segundo Reis, capítulo 13. Segundo Reis, capítulo 13. Peço para os irmãos prestarem bem atenção na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Peço para os irmãos não estarem indo no banheiro enquanto a palavra de Deus estiver sendo pregada, nem estar levantando para beber água. Espera um pouquinho, assim que a palavra terminar, aí o irmão vai lá no banheiro, vai beber água, aí o irmão conversa com outro irmão também. Amém? Para a palavra de Deus ser entendida, ser vivida. Amém? Glória a Deus. Quem quer receber as bênçãos do Senhor, quem quer ser cheio do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Então peço a atenção de todos, tá bom? Todos acharam? Segundo Reis, capítulo 13, vai dizer assim no versículo 14: Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. Jeoás, rei de Israel, desceu para visitá-lo e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavalos. Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse o rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. Eliseu pôs a sua mão sobre as mãos do rei. Versículo 17, e disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse-lhe Eliseu: atira. E ele atirou. Então Eliseu disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Áfega até os consumir. Disse mais: tomais as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. Ele feriu 3 vezes e parou. Ele feriu 3 vezes e parou. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, queremos ouvir somente o Senhor falar nos nossos corações através da Tua poderosa palavra, pois a Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações através da Tua poderosa palavra. Enquanto nós estamos Te ouvindo, que o Senhor venha operar as Tuas maravilhas nas nossas vidas e na vida dos nossos familiares, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, presta bem atenção nessa palavra. E vamos aprender aqui, através dessa história, desse rei chamado Jeoás. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porque olha aqui no versículo 11. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com o que fez Israel pecar, porém andou neles. Então, presta bem atenção. O pai dele vai cometer esses mesmos erros. Eu passei já um ensinamento aqui falando desse pecado que esse rei Jeroboão cometeu. Deus, só para resumir para alguns irmãos que não conhecem, Deus deu 10 tribos para esse rei Jeroboão. A única coisa que Deus pediu para ele, falou assim: meu irmão não, né, meu irmão? Falou assim: guarda a minha palavra, e não temas que eu vou estar contigo. Mas o que esse rei fez? Ele começou a ter medo ali do filho de Salomão, que teve somente 2 tribos, Roboão.
E ele ficou com medo do povo ir adorar Deus em Jerusalém. Aí ele vai pegar os conselhos, e os conselhos que ele vai receber foram os conselhos errados. E ele vai fazer 2 bezerros de ouro. Assim vai vir a ira de Deus, né? Eu trouxe um ensinamento falando sobre isso. E olha o que vai acontecer. Geração vai pecar. Porque sabemos que Deus ele é contra a idolatria, sim ou não, meus irmãos? Acabe, você vê que Acabe foi o rei que mais pecou. Antes de Acabe, nenhum rei cometeu o pecado igual Acabe cometeu. Mas Acabe já vinha dessa idolatria, adorando esses bezerros de ouro. Acabe pecou mais porque ele casou com Jezabel e trouxe lá o poste ídolo, a estátua de Baal, e fez o povo adorar. Mas quando Acabe morreu, o filho dele reinou, Jorão, e ele viu que aquilo que o pai tinha feito tinha provocado a ira de Deus. Ele falou: não, vou destruir essa estátua de Baal e a do poste ídolo. Ele destruiu e ele queria se encontrar com Deus, mas ainda existia esses bezerros de ouro, e ele continuou adorando. Às vezes, meus irmãos, algumas pessoas vai seguindo, sabe, exemplos, ensinamentos que foi ensinado errado. E aquela pessoa, às vezes, por conta do coração duro, acaba desagradando a Deus e pensa que está agradando. Por isso que eu falo assim, sempre quando você vier, traga um papel, uma caneta, anota, pesquisa o que for pregado, para estar fazendo a vontade de Deus. E assim, quando a pessoa ela pega uma fé, e às vezes uma fé errada, ela acaba ensinando os filhos, sim ou não? É assim que tem que servir Deus. Vou colocar um exemplo aqui, a irmã Érica está aqui, junto com o filho. O filho está seguindo o caminho do Senhor por conta dela, os ensinamentos que ela está tendo, e ela passa para o filho. Olha, você que é pai, você que é mãe, procura sim estar conhecendo a palavra de Deus, para estar passando para o filho, quando crescer, não ficar perdido, desorientado. Passa esse ensinamento para o filho. Senta um pouquinho, pai, senta um pouquinho, assim, começa a buscar, pouquinho, tem um curso de teologia, você vai aprendendo ali e vai passar para o filho, Então, olha aqui, o filho da Érica, ele já está, né, os filhos, vamos dizer assim, eles estão ali já no caminho. Pode ser que depois eles podem vir se desviar, está repreendido em nome do Senhor Jesus, pode, mas a semente já foi pregada, ele já sabe ali qual é o caminho certo, qual é o caminho errado. Mas assim, eu vim do catolicismo, minha família me ensinou assim, essa é a religião certa. E às vezes endurece o nosso coração para a palavra de Deus. Não, o que os crentes falam não é certo, é correto, não é correto. Esse é o ensinamento certo. E a gente acaba trazendo esses ensinamentos que vêm do pai, que vêm da mãe. E é só misericórdia de Deus nas nossas vidas. E muitos acabam se tornando ali um religioso, um coração duro. Então, meu irmão e minha irmã, sempre tenha esse prazer de querer ouvir assim e absorver o que você está ouvindo, e depois você meditar dentro da sua casa para ver se está batendo com a palavra de Deus, para você não perder a salvação. Então, ele vai buscar o Senhor, esse rei Jeoás, porque quando a gente desobedece a Deus, presta bem atenção, o inimigo vence a batalha ou a gente ganha? Quando a gente desobedece a Deus, quando a gente sai dos caminhos do Senhor, quem é que vence a batalha? O inimigo.
As pessoas têm um pensamento às vezes errado: não, vou deixar de congregar. Ela mesma está se amaldiçoando. Não precisa ninguém ficar fazendo macumba para ela, não. Não precisa ninguém ficar amaldiçoando. Ela mesma se amaldiçoa, porque ela está longe da proteção de Deus. Ela não está sendo mais pastoreada pela palavra de Deus. A tua palavra é a lâmpada para os meus pés. E o pai de Jeoacás, ele vai perder algumas guerras ali contra o sírio. E agora o pai dele já morreu, ele assume. E ele fala assim: existe um homem de Deus. Eliseu é um homem de Deus. O significado do nome de Eliseu: Deus salva. Somente Deus salva, meu irmão. Somente Deus salva. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ele vai buscar ali uma orientação, onde nós lemos. Eu vou pedir para os irmãos ler aqui junto comigo. No versículo 14 eu vou ler. O irmão só acompanha aí. E Eliseu estava doente, deu uma enfermidade, de que morreu. Eliseu já estava velhinho já. E ele pegou uma enfermidade, e essa enfermidade era a enfermidade que não tinha cura ali. E ele iria morrer. Olha aqui, ó. Jeoás, rei de Israel, desceu para visitá-lo, e chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Quando ele fala com Eliseu, e fala assim: meu pai, ele está reconhecendo que Eliseu é um homem de Deus. E quando ele fala assim, carros de Israel e seus cavaleiros, ele está reconhecendo que este homem, ele tem a presença de Deus. Parece que ele tem um exército ali que guerreia junto com ele, ele sendo sozinho. Por isso que ele está reconhecendo ali, esse é um homem de Deus. E olha, o segundo ensinamento, o primeiro ensinamento, eu falo assim para você: ser curioso, ser um Pedro da vida, ficar questionando sempre, fazendo perguntas. O segundo ensinamento é você reconhecer um homem de Deus. Um homem de Deus. E quando você reconhece um homem de Deus, a sua vida muda também, meus irmãos. Igual assim, às vezes a pessoa está enferma lá. Quando uma pessoa está enferma, o que ela tem que fazer? Ela tem que orar a Deus, sim ou não? Mas a Bíblia também vai nos ensinar: se houver alguém enfermo, chama um presbítero, e ele, com a oração em imposição de mãos, com óleo, essa pessoa seria curada. Mas para isso você precisa reconhecer que é um homem de Deus. É igual Pedro, quando ele passava, as pessoas tinham fé que a sombra de Pedro iria curar. Quando Pedro passava assim, Deus operou um grande milagre na minha vida. Paulo também. Mas para isso é necessário você reconhecer. E olha, quando você reconhece um homem de Deus, você pede conselhos para um homem de Deus. Assim, tanto no casamento, às vezes você não tem sabedoria para estar resolvendo assim um atrito que não está tendo sabedoria. Às vezes o nervoso está te tirando de ter sabedoria. E o homem de Deus, ele é usado para orientar. Jesus Cristo, ele disse assim: aquele que ouve um dos meus pequenininhos é a mim que me ouve, mas aquele que rejeita um dos meus pequenininhos é a mim que rejeita, e aquele que me rejeita, rejeita o meu Pai que me enviou. Então é bom, meus irmãos, às vezes estar se orientando. Eu já pastoreei um rapaz, que o rapaz estava com problema no casamento e começou a desabafar, começou a jogar o peso na esposa, e falando: eu quero me separar. Eu falei assim: você olha no espelho ali, meu irmão. Ele falou: que é, pastor? Você olha no espelho ali. O que você está falando, pastor? Irmão, às vezes o problema está em você.
Você que fica arrumando picuinha aí com a mulher, você que fica arrumando motivo para a mulher, é verdade ou não é? Às vezes o problema não está no outro. E às vezes quando a mulher fala, ela tem algumas razões aí. Mulher quando implica com outra mulher, meu irmão, é difícil a mulher errar, é ou não é? Às vezes o homem fica inventando assim, é nada, é coisa da sua cabeça. Ele sabe, fala, mas essa mulher dá só tiro certo. É ou não é? E a mulher fala assim, olha, toma cuidado com essa siricaita aí, hein? Toma cuidado, isso é coisa da sua cabeça, mulher. Que ciúmes é esse? E o homem sabe, fala assim, mas essa mulher, ela tem um sexto sentido mesmo. E assim vice-versa. Às vezes o problema não está no marido, às vezes o problema está na mulher, que tudo se estoura, que tudo perde a cabeça. Deixa eu pegar seu celular. Não, você tem outra. Ou fica arrumando picuinha. Eu já vi um casamento ser destruído, sabe por quê? Por conta de um sal. Que a sopa faltou sal. Por causa de um sal. Então assim, é bom se aconselhar com o pastor, até mesmo para ter um relacionamento. Tem pessoas que não têm um conhecimento bíblico e acaba tendo relações com pessoas que estão erradas, que andam enganando as pessoas e prejudicando as pessoas, porque a Bíblia é bem claro, aquele que casar que ficar com uma mulher desquitada, esse com ela cometeu adultério. Às vezes a pessoa está na solidão, lá na carência, e não tem conhecimento, e acaba me apaixonando com ele, faz um casamento, pastor. E é bom o pastor saber, deixa eu pegar a capivara desse rapaz ou dessa moça aí. Mas entenda isso, pastor, eu fui casada, me separei, e agora eu casei novamente. É um ensinamento, e agora, pastor, já que o senhor está falando, é um outro ensinamento. O tempo da nossa ignorância, Deus não leva em conta. Antes era feita a sua vontade, nunca foi a vontade de Deus. E tem ensinamentos que Deus, Ele permite um novo relacionamento. Você entendeu? Quando um trai, quando o outro não aceita ali a doutrina de Deus e quer praticar atos que Deus abomina. Então tem um ensinamento, que por isso que eu falo assim, é reconhecer um homem de Deus. Às vezes a pessoa está passando ali um problema na vida financeira, um homem de Deus vai orientar. Vamos entrar em oração. Às vezes o irmão quer montar um negócio, vamos entrar em oração, para você não se precipitar. Vamos entrar em oração. Uma vez eu quebrei minha cara, meus irmãos, por não confiar no homem de Deus, por não esperar o tempo de Deus também. Eu cheguei assim no pastor Gilberto, falei, pastor Gilberto, eu não era pastor na época, era menininho, falei, estou querendo comprar um caminhão, pastor Gilberto, conversa aí com Deus aí rapidinho, e vê se eu posso comprar esse caminhão. Eu pensava assim, que era só um minuto, Fábio, eu vou conversar com Deus ali, peraí, rapidinho, eu já vou te dar a resposta. Meu Deus, o Fábio está querendo comprar um caminhão, e aí ele pode ou não pode? Pode, não, assim, Fábio, eu conversei com Deus, eu pensava que era assim, era na hora, e não era assim. O pastor Gilberto falou assim, meu filho, você é menina ainda, respira um pouco, vamos orar, esperar em Deus, Deus vai te dar a resposta. Sabe o que eu fiz? Deus colocou no meu coração que é para me comprar, eu tenho que andar na fé. Comprei, quebrei a cara, porque eu não quis esperar a resposta de Deus. E o homem de Deus vai te orientar. Então aqui eu aprendo reconhecer. Ele está reconhecendo. E olha aqui, quando uma pessoa vem procurar um homem de Deus, né, ele tem que orientar. Fala assim, Deus vai te dar uma grande vitória. Você crê? Você crê que Deus vai te dar uma grande vitória? Você crê? Mas para isso você precisa ouvir. Você crê que eu sou um homem de Deus? Você crê? Mas para isso você precisa o quê? Ouvir um homem de Deus. Porque o terceiro passo que eu vejo aqui, ele procura um homem de Deus, o homem de Deus dá
uma orientação. Ó, pega o arco aí. Abre a janela aí. Pega a flecha aí. Atira a flecha. Ele vai fazer. Ele ouviu os conselhos do homem de Deus. E para as coisas dar certo, meu irmão, é necessário ouvir. Quantas pessoas que as coisas não estão dando certo porque vêm para a igreja, mas não ouvem a palavra de Deus, não coloca em prática dentro de casa, no trabalho, não coloca em prática. Por isso que as coisas não dão certo. Agora, quando ouve, as coisas dão certo. É igual o Pedro em Lucas capítulo 5. Ele foi pescar à noite ali, não pegou nada, ficou triste. Peguei nada. Ficou triste, está lá lavando as redes, igual louvor. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto, Jesus Cristo fez 2 barcos. Fala assim: Pedro, empresta o seu. É Pedro, à vontade. Jesus começa a pregar, começa a ensinar. Depois, quando ele termina, ele fala assim: Pedro, volta lá para pescar, no mesmo lugar. Aí Pedro fala assim, Pedro é realista: Senhor, eu sou macaco velho, eu sou pescador, já fui, não pesquei nada, mas através da tua palavra eu irei. É uma orientação. Quando você recebe mesmo o homem de Deus, você pode ir. Se você souber ali ouvir. Se você não souber, assim, tudo que for ser pregado, você não vai viver. É igual eu tenho ensinado. Mas será que quando sai da igreja vocês aprenderam? Vocês lembram o que foi ensinado? Estão colocando em prática? Ou está andando igual as pessoas do mundo? Ou continua na roda dos escarnecedores? Se você quer ter um encontro com Deus, que você tem que buscar isso em primeiro lugar, você tem que estar cheio do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo você nunca verá Deus. Você tem que mudar o seu ambiente. Não é você que tem que sentir saudade dessas pessoas, as pessoas que tem que sentir saudade de você. Você tem que sentir saudade de estar na igreja. Eu preciso, veja a hora de chegar o dia do culto para mim estar na presença de Deus. Senão você não vai ser cheio. Senão você não vai ser cheio do Espírito Santo. E buscar as coisas do alto. Buscar as coisas do alto. Eu falo assim, meus irmãos, quando chegar o dia do culto, nada pode parar você. Se você começar a sentir cansaço, você pode até falar: o inimigo está aqui, ele quer me pedir, mas eu vou adorar a Deus. Deus tem que estar, meu irmão, em primeiro lugar na sua vida. Em primeiro lugar. Se Ele não tiver, naquele dia você vai ouvir: nunca vos conheci. Porque é através da palavra que a gente conhece qual que é a vontade de Deus. Eu costumo dizer que quando estiver vindo para a igreja, se cair algo no chão, não pega, deixa lá no chão lá. Quando você voltar, você pega. Porque se você abaixar, pode vir a dor nas costas. Já é uma desculpa. E o inimigo vai agir. Mas muitas pessoas, meus irmãos, não estão nem aí. Se eu perguntar: quem é que está ouvindo a pregação que eu faço? Muitas pessoas não estão nem aí. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou ensinando o jeito correto de agradar a Deus. Mas as pessoas pensam que é vir para o culto. Não, meu irmão. Agora você tem um pastor. Minha irmã, agora você tem um pastor. Ele te pastoreia. Então, quando você começa a buscar ele vem abrindo o seu entendimento. Então, o profeta Eliseu manda eles atirar flecha. Assim também é você no dia a dia, meu irmão. É você, minha irmã, no dia a dia. Que flecha você está atirando? Contra você mesmo? Porque o que você plantar aqui, você vai colher. O que você plantar aqui, vai colher. É a lei da vida. Deus, ele fala assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher.
Então, ó, às vezes você está atirando nas pessoas, mas na lei de Deus você está assim, ó, atirando em você mesmo. Aqui, ó, o revólver tá, vira para você mesmo. Vira para você mesmo. E olha, presta bem atenção nisso que eu vou falar. Muitas pessoas, meus irmãos, têm brincado com Deus. Não ouvindo a palavra, não dando crédito para a palavra, não dando importância, não colocando em prática, sabe que é errado e continua fazendo. E eu como pastor, já vi Deus dando oportunidade para as pessoas, e as pessoas nada, brincando. E com Deus não se brinca. Sabe que Deus abandonou. Eu vi um tema de uma pregação: Deus nunca vai te abandonar. Fica nesse tema aí só para você ver se ele... Isso é mentira. Não anda nos caminhos do Senhor não, só para você ver. Jesus Cristo, ele fala lá que uma casa foi limpa, arrumada, mas a pessoa não deu valor, saiu, deixou, mas não, fica aí vazia. Ficou vazia essa casa. Os demônios, o demônio que tinha saído dela, Jesus entrou na guerra ali para libertar essa pessoa, libertou, deixou a casa bonitinha. A pessoa estava buscando os demônios. Aí Deus falou assim: não, deixa, então eu vou deixar vazia. Aí o demônio volta assim, olha para casa, a casa está vazia, olha que beleza, não tem ninguém. Ele chama mais 7. E pessoas brincam, não pode, meus irmãos. Eu falo assim, ó, devemos estar buscando Deus, sério, com o coração arrependido, buscando as coisas do alto. Porque ó, Deus, ele deixa bem claro em Romanos capítulo 1, versículo 28. Não vos enganeis. Ele fala assim, como é? Eu vou abrir aqui. Romanos capítulo 1. Por haveres, aqui ó, e por haveres rejeitado o meu conhecimento, eu, próprio Deus, os entreguei às paixões, aos prazeres, sabe, na prostituição. Deus mesmo falou assim: quer saber de uma? Eu vou te entregar, só porque você está rejeitando. Só porque você está rejeitando. Então, qual flecha você está lançando? Se você está falando mal de alguém, sabe, você está se prejudicando você mesmo. Agora, se você estiver semeando bem, falando bem, meus irmãos, entenda isso, é flecha que devemos lançar no mundo espiritual. E flecha é coisa boa, ou flecha pode ser coisa ruim, depende qual flecha você está lançando. Se você lançar flecha boa, assim, falando bem dos irmãos, falando bem do pastor, falando bem da obreira, do levita, você está lançando flechas boas. Mas se você ficar falando mal do irmão, só falando palavrão, você está lançando no mundo espiritual coisas ruins. E olha aqui, meus irmãos, eu tenho isso aqui, ó. Quando chega assim o final do mês, eu tenho que pagar minhas contas. E eu não gosto de atrasar. Se eu falar assim pro irmão: meu irmão, ó, dia 5, vem dia 5 que eu vou te dar o dinheiro. Eu fico agoniado que eu preciso ter o dinheiro dia 5, porque se ele vier no dia 5 e eu não tiver o dinheiro, ele pode falar mal de mim. Pastor caloteiro, isso é coisas negativas no mundo espiritual e para a minha vida. Então eu faço de tudo para chegar assim: toma aí, meu irmão, vim pagar minha conta aqui. Para quê? Para a pessoa falar bem de mim, falar bem: olha, é bênção ali o pastor Fábio, ó, é bênção. Você sempre tem que procurar isso. Está recebendo bênção, e bênção, a flecha boa, qual que é? É você fazendo bem. Tiver uma pessoa precisando, ajudando, você vai ajudar. Está com fome, está precisando de um alimento, dá um prato de comida para uma pessoa que está na rua. O que ela fala depois? Deus te abençoe. Estou acumulando bênção. Estou ou não estou? Agora não dá um copo de água não, só para você ver. A pessoa fala: maledito, nazarento, miserável. E aí? Essa pessoa lançou o que para a sua vida? Você entendeu? Então o que você plantar, você vai colher. E quando você faz o bem, o que você está colhendo? Coisa boa. Enquanto a pessoa não trabalha, está falando mal de você, começa fazendo bem. No mundo espiritual isso é tremendo.
Isso é tremendo, isso é tremendo, isso é tremendo. Aqui ó, no casamento, qual flecha você está lançando? Você anda falando mal do seu marido para outras pessoas? Cuidado, que a outra pessoa pode estar solteira e falar assim, eu pego, tô doidinho para casar. Você tem que falar coisas boas. Não é? Hoje uma parte de gente está querendo casar. Não é? Você acha que ninguém pega? Vai nessa aí. Às vezes você fica falando mal da sua esposa para outras pessoas. Você entendeu? Que flecha você está lançando para a sua vida? Para a vida dos seus filhos? Que flecha? Lá, meu filho não faz nada. Não. Ó, toda vez assim, ó, eu mando uma mensagem para minha filha: filha, te amo, que Deus abençoe mais e mais e mais. Profetiza, você vai ter uma semana abençoada. Falo para minha mãe: mãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Quem é a mãe melhor do mundo aí? É a minha ou a sua? Vocês não conhecem a minha. Tô brincando, né? Mas assim, qual flecha você está lançando, meu irmão? E ó, outro passo que eu vejo aqui, sabe o que aconteceu? Ele falou assim, ó, lança a flecha até consumir o seu adversário. Sabe o que ele vai fazer? Ele lança 3 flechas e para. Pergunta para o irmão do lado. Isso aqui, meu irmão, aconteceu com esse rei Jeoás. É a história dele. Daqui é a orientação no mundo espiritual para você, que pode acontecer o mesmo, porque a história se repete, sim ou não? Tem história que se repete biblicamente. Tem pessoas que Deus ele faz a promessa. Deus não faz promessa para todo mundo, sim ou não? E a palavra é bem clara: Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa da promessa que fez. Mas se a pessoa não obedecer, ela perde a promessa. E não é culpa de Deus. Não é culpa de Deus. Então aqui ó, foi um erro que esse rei cometeu. Ele parou. Pergunta para o irmão que está do lado: e aí, você vai continuar lançando flechas? Boa. Até Jesus Cristo voltar, porque o nosso foco, meus irmãos, é o céu, sim ou não? Ou você vai parar? Fala aí. Pergunta para o irmão. E aí? Pergunta para o irmão aí. Pergunta, e aí? Você vai lançar? Vai continuar lançando flechas? Ou você vai parar? Ou você vai mudar o rumo das suas flechas? Ou você a partir de hoje muda? Porque a palavra é isso. Às vezes fala assim: pastor, tudo que o senhor falou já me pegou aí. Eu só fazia isso. Então agora Deus está falando: estou te dando novas flechas. Novas flechas. E é uma profecia. Deus vai mudar essa situação. Basta você tomar. Basta você crer. É uma semente, meus irmãos. Existe a semente do mal, a semente do bem. Quando uma pessoa, ela planta uma semente do mal, ela colhe no mesmo dia? Não. Às vezes a fofoca demora para ser reconhecida ali. A mentira demora, mas uma hora chega. A conta chega. Assim a semente do bem. É uma semente. A palavra é uma semente. Aquele que crê, ela cresce e dá muitos frutos. Então se você estava lançando flechas erradas aí, falando, desejando mal para outras pessoas, né? Os exemplos que eu citei aqui você estava fazendo. A partir de agora você não, vou lançar flechas boas. Você vai ver, é a palavra de Deus. Ela vai se cumprir. E olha, tenha esse exemplo, não pare. Não pare. Porque se você parar, igual eu disse no começo, não precisa ninguém fazer obra de macumba para te prejudicar, não. Você mesmo vai ser prejudicado no casamento, com os filhos. Você entendeu por quê? Você não vai ter as orientações do nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, meu irmão. O Criador. Então você não pode parar. Olha aqui, sabe o erro dele? Sabe o erro de muitos? Que nem pergunta pro
para o pastor, ele nem perguntou para Eliseu: posso parar, Eliseu? Ele mesmo já falou: não, vou parar, por conta própria. Esse é o erro das pessoas. Esse é o erro. Às vezes não parar, às vezes não perguntar. E ouvir os conselhos. Jesus Cristo, ele fala, meus irmãos, que devemos o quê? Perseverar. Não só Jesus, mas os discípulos. Os discípulos. A luta está vindo, né? Mas você tem que perseverar na oração. Ele dá exemplo. Vamos aqui em Lucas capítulo 18. E hoje o que acontece, meus irmãos? As pessoas, elas não querem ser orientadas, elas não querem ser pastoreadas, elas não querem. Sabe o que as pessoas querem? Deus está comigo, Deus vai fazer isso na minha vida. É o contrário. Em vez das pessoas serem servas de Deus, Deus que se torna serva dessas pessoas. Lucas capítulo 18, versículo 21, Jesus Cristo vai falar a parábola de uma viúva. Vai dizer assim: disse-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O dever de orar e nunca desfalecer. Você não pode parar, você tem que crer no seu milagre. Igual eu preguei na quarta-feira, Abraão, ele estava esperando contra a esperança, mas ele estava esperando. Assim é você, esperando no Senhor, buscando as coisas do alto, que as demais coisas serão acrescentadas. Às vezes as pessoas podem até falar para você: você não vai conseguir entrar nessa firma não, o seu currículo não bate, você não tem um estudo que a firma pede. A palavra fala que Abraão sabia que ele estava velho, sim, que a promessa, né, cada dia estava ficando mais, ele tinha que ter mais fé ainda. Mas mesmo assim ele não estava se importando com o que as pessoas estavam dizendo para ele: Abraão, você está, desculpa ser sincero com você, mas você está velhinho já, você já está com 90 anos aí, 99, você fica falando que vai ter um filho, cadê esse filho, Abraão? Vamos ser realistas, Abraão, eu sei que eu estou velho, mas Deus prometeu. Quando Deus promete, meus irmãos, eu falo assim: cumpre. Eu sei o que Deus falou comigo, eu só espero, e tudo é para honra e glória dele. Então não fica olhando assim com a visão humana, assim. Você tem que olhar pela visão espiritual. Deus Todo-Poderoso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes quando a gente passa por algumas situações, o nome de Deus é glorificado, é o nome de Deus que é glorificado. Então às vezes as pessoas podem até falar para você: não adianta você montar uma empresa, estamos na crise. Você fala: eu sei que está na crise, mas Deus falou que eu posso, Ele me fez uma promessa. É igual aquele filme lá da seca, que não estava chovendo. Quem já assistiu esse filme? Já assistiu? Que não estava chovendo, eu esqueci o nome desse filme. O rapaz lá no interior falou: eu vou plantar batata. Você foi lá no banco, fez um empréstimo, pensa no empréstimo, porque Deus tinha falado com ele. Ele creu. As pessoas falando: não vai, não tá. Eu sei que não está chovendo, mas Deus prometeu. Para ele nada é impossível. Ele planta, e a história diz que é real. E cada batatão que ele recebeu. E aqui Jesus Cristo, ele fala dessa parábola dessa mulher, que era um juiz iníquo, que não acreditava nem em Deus nem nos homens. Mas essa mulher ficou insistindo. Essa mulher ficou o quê, meus irmãos? Insistindo. E olha que bem interessante. Diferente de muitas igrejas que ficam falando: não, vem 7 semanas, Deus vai fazer isso, né?
Parece que aqui Deus é meu funcionário. Olha que pecado isso. 7 semanas Deus vai fazer. A Bíblia não está falando isso. Em 7 meses. Já pensou se Jesus Cristo falasse assim, ó, Deus vai voltar, eu vou voltar tal ano, tal dia. As pessoas iam pensar o quê? Falaram assim, não, eu vou bagunçar. Até eu ia fazer isso. Eu ia bagunçar, não. Uma semaninha antes, estou na casa do Senhor, dando glória a Deus. Estou na casa do Senhor. Daqui uma semana Jesus Cristo vai voltar, eu vou consertar minha casa. E ele não fala isso. Ele fala para você perseverar na oração. Essa mulher ficou insistindo. E ele deixa bem claro que ela estava insistindo para um homem. E devemos fazer assim com Deus, insistir. Olha aqui, ó, no versículo 7. Vai dizer assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que demore. Ele vai. Olha aqui no versículo 8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, será que vai achar fé na terra? Quantas pessoas pararam seu ministério? Quantas pessoas pararam seu chamado? Quantas pessoas desistiram ali da promessa do casamento? Quantas pessoas desistiram ali, né, dos seus projetos? Daquilo que Deus tinha ali. E estão com o quê? Com lentilha. Lentilha, que Satanás vem oferecer lentilha. Então aqui, ó, ele fala para você acreditar. Mas aqui, meus irmãos, eu sempre falo isso, é buscar as coisas do alto, porque as demais coisas serão acrescentadas. Sabe, que não é ficar se importando com as coisas terrenas, não. Isso Deus vai cuidar. Mas sim buscar a tua salvação. Sabe por quê? Porque Satanás, ele luta para te tirar da presença de Deus. Ele luta para te tirar ali do conhecimento de Deus. Então vai buscar as coisas do alto. As coisas do alto. As coisas do alto. Ó, por conta disso, voltando lá para a história, para a gente estar finalizando, Eliseu vai ficar indignado com ele. Assim, meus irmãos, ó, muitas pessoas param também. Assim, não vou mais orar, eu já estou assim, estou salvo. Pensa, isso é o erro de muitas pessoas. Pensa que já é salvo. Não, assim, já está bom do jeito que eu estou fazendo. Assim, ó, sendo pastor. Não, meus irmãos, às vezes, ó, é como o Satanás às vezes impede, meus irmãos, muitas coisas nas nossas vidas. Sim ou não? Paulo mesmo falou isso. Satanás me impediu de estar junto com você. E no mundo espiritual é tremendo. Às vezes visita, manda assim, você vê aquela batalha. Quando consegue a casa, uma célula, para estar fazendo 7 dias ali naquela casa, levando o evangelho. Ou aquele impedimento, a pessoa sempre não tem, pastor, eu estou em São Paulo, estou no trânsito, não vai dar para me chegar. Pastor, não dá, pastor, quando der eu vou para a igreja. Aquele impedimento. Mas mesmo assim a gente tem que continuar, meus irmãos, insistindo, lutando, não desistindo. Jesus Cristo, ele fala assim, ó, que quando a gente for fazer algo, e quando a gente fizer esse algo, é para a gente falar assim: somos servo o quê? Somos servo o quê, meus irmãos? Inútil. Porque só fizemos aquilo que foi ordenado. Poderia a gente ter feito mais. Você entendeu? E ó, o homem de Deus, ele vai ficar irado. E por conta disso, ele vai falar assim, ó, só porque você lançou 3 flechas, só 3 vezes você vai ferir os sírios. Se você lançasse 5 ou 6, ele tinha mais flecha. Ele tinha mais flecha. E eu falo assim, meus irmãos, devemos lançar flecha o tempo todo. Fazer igual Paulo, lá no final: combati um bom combate, encerrar a minha carreira e guardei a minha fé. Quantas pessoas queriam tirar Paulo de sério, dando porrada. Revida aí, Paulo, vamos nós dois aqui, vai, pum. Vem, aqui, ó, dá uma aqui em mim, não vai reagir não? Vamos pegar uma pedra aqui, então espera aí, toma aí.
E ele continuando fazendo bem, lançando flechas boas. Quando ele termina, olha aqui, quando ele termina, combati um bom combate. Com bem, flecha boa. Ele sabe que ele vai entrar no reino dos céus. Encerrei a minha carreira. E guardei a minha fé, eu guardei a minha fé. Jesus Cristo também, vocês conhecem a história. As pessoas fazendo mal ali, ele vai dizer assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem.